Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Diz Jesus no Evangelho deste fim de semana, o 18º domingo do tempo comum. No Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Versículos que fazem parte do discurso do pão da vida, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de João. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Padre João Batista e este é o canal Sagrada Palavra. Hoje eu vou te ajudar a estudar este texto, mostrando como que Jesus vai direcionando as pessoas de uma fé muito superficial a uma fé profunda nele. Procuram Jesus a partir do milagre do pão. Depois que Jesus tinha realizado o milagre do pão, da multiplicação dos pães, e eles se saciaram, vão até Jesus atrás de pão. Já queriam tê-lo proclamado rei, mas Jesus retirou-se e eles vão atrás de Jesus exatamente por isso, querendo mais pão, não por quem ele é. Ainda não entenderam, ainda não abstraíram, não assimilaram o mistério da pessoa de Jesus, quem de fato Jesus é. A sua fé e a sua procura por Jesus ainda é de maneira muito superficial. Então vamos parte por parte, entendendo como que o evangelista vai mostrando Jesus, fazendo com que aquelas pessoas vão também mergulhando ou entrando cada vez mais na profundidade do mistério da pessoa de Jesus. De início, por exemplo, quando se dirigem a Jesus, chamam-no de Rabi, mestre. E o ponto final desse texto, o auge desta passagem, é quando Jesus se proclama: eu sou o pão da vida, o pão verdadeiro da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem vem a mim, quem crê em mim, nunca mais terá sede. Vamos então ao texto, logo no versículo 24 do capítulo 6 do Evangelho de São João. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Quando perceberam que Jesus nem os discípulos estavam aí. Aí onde? Do outro lado do lago de Tiberíades, ou do outro lado do mar da Galileia, onde Jesus realizou a partilha dos pães, a multiplicação dos pães. Saíram de lá, viram que Jesus não estava mais lá com seus discípulos, então foram até Cafarnaum, onde se encontram com Jesus. Encontrando-o, estamos no versículo 25, encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui, ó mestre? Viram as maravilhas de Jesus, escutaram as suas palavras, tem Jesus então como mestre. Rabi, quando chegaste aqui? Jesus responde: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Olha, a fé de vocês ainda não existe, ou ainda é muito pequena. Vocês viram os sinais, mas não entenderam os sinais. Ouviram o sinal do pão, ou todos os outros sinais que Jesus realiza, ou que Jesus realizou até aqui no Evangelho de São João. Esse aqui já é o quarto, o do pão. E Jesus continua. E aí nós estamos já no versículo 27. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Jesus faz, então, aqui uma oposição entre as obras dos judeus,
ou as obras da lei, o cumprimento da lei mosaica, as obras que todo judeu deveria realizar, praticar, que seriam a tarefa da lei ou a obrigação de cumprir a lei, opõe pela dedicação a ele, ou melhor, pela fé nele. Trabalhai pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem é o juiz celeste, é Jesus, aquele que é marcado, que foi marcado pelo selo do Espírito Santo no batismo, que temos outros dois títulos. O primeiro que apareceu aqui, quando chamam Jesus de Rabi. Depois, agora, neste momento, Jesus diz a ele que ele é o Filho do Homem, o juiz celeste, que dá um alimento maior, um alimento que permanece para a vida eterna. E ele é o marcado por Deus, o sinalizado por Deus, o selado por Deus com o Espírito Santo. Não entendendo ainda muito bem, eles perguntam, a multidão pergunta a Jesus, perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Que devemos então fazer para praticar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Aqui mais um título, ou mais um qualificativo de Jesus. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. De fato, na expectativa messiânica comum entre os judeus, quando o Messias aparecesse, ele daria o maná, o pão do céu escondido, o maná escondido. E Jesus então responde, contrapondo a fé nele à obra da lei, as obras da lei. É aquela oposição. A obra, os sinais que Jesus mostra são diferentes daquela que eles estão acostumados a praticar ou ouvir dos outros mestres. Pratiquem a lei, pratiquem a lei. Essa é a obra de Deus segundo os mestres rabinos, os rabinos do tempo de Jesus. E Jesus ensina que a obra de Deus, é que creais que ele é o Messias enviado de Deus, enviado por Deus, e que dá o maná, o verdadeiro maná. Não aquele maná que comeram no deserto, como nos lembra a primeira leitura da missa de hoje, do capítulo 16 do livro do Êxodo, quando comeram o maná que Deus deu no deserto, saciando a fome daquele povo. Eles perguntam novamente: que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Olha, acabaram de ver o sinal do pão, o sinal da multiplicação dos pães, e ainda perguntam que obras realizas? Que sinal nos dás? Que sinal realizas? Ainda estão muito na superficialidade, ainda não alcançaram a profundidade da fé. Continuam eles: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Foi meu Pai quem vos deu o pão do céu lá no deserto, e que agora vos dá o verdadeiro pão do céu, que sou eu, diz Jesus, que é ele próprio. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, o maná de Deus, é aquele que desce do céu, é aquele que veio do céu, aquele que se encarnou, que é Jesus. É aquele que dá vida ao mundo. De fato, lá no capítulo 3, versículo 16, Jesus, o evangelista, aliás, comentando, diz o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, não
para que o mundo pereça, mas para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Não para destruir o mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu, que se encarnou e dá vida ao mundo. Não condena o mundo, mas dá vida ao mundo, oferecendo-se a si mesmo como alimento e como salvação para o mundo e para todo o que nele crer. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Dá-nos sempre deste pão. Certamente estão pensando ainda num pão material. Quer dizer, vamos comer deste pão e não precisaremos mais trabalhar? Estaremos tranquilos? Queremos até te proclamar rei, porque poderemos ter este pão a qualquer momento. Dá-nos sempre então deste pão. E aí Jesus encerra esta passagem, que é o auge. Essa resposta de Jesus é o auge deste texto. Jesus então se declara: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Não terá mais fome, não terá mais sede. Jesus está falando de algo mais profundo. Jesus está falando de algo do alto. Jesus está falando da vida eterna. Quem se alimenta dele, quem crer nele, ou quem crê nele, tem a vida eterna. Todo que nele crer tem a vida eterna. Eu sou, evoca que é divindade, o ser divino. O eu sou é Deus. Jesus é Deus. Um Deus que se faz pão da vida. Um Deus que veio a nós, que se encarnou. Deus feito homem, o Filho do homem, o juiz celeste, é juiz, mas é um juiz marcado com o selo do Espírito Santo, com o selo do Espírito de Deus. Aquele que é enviado por Deus para salvar e não para condenar, dando alimento, e dando alimento que é Ele próprio, alimentando a humanidade, o ser humano, que fizer adesão a Ele pela fé, dando-se Ele mesmo como alimento a este que aderir a Ele pela fé. De fato, diz uma notinha aqui na Bíblia de Jerusalém com relação a este eu sou. Aqui é a primeira vez que aparece essa expressão na boca de Jesus no Evangelho de São João. Eu sou o pão da vida. Este eu sou aparece 7 vezes nos lábios de Jesus no Evangelho de São João, o que indica uma totalidade. Jesus é totalmente Deus. Estas fórmulas, ou essa fórmula que Jesus usa, define a si mesmo. Ele é Deus, Ele é o pão verdadeiro, Ele é a luz verdadeira, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdadeira vinha. Jesus é Deus. Eu sou. E aqui neste contexto do Evangelho desse fim de semana, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão tem a vida eterna. É preciso então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente saia da mera superficialidade e que a gente vá se adentrando no mistério da pessoa de Jesus, mergulhando e indo se aprofundando cada vez mais, no mistério da pessoa de Jesus, até que os nossos olhos se abram de fato, o nosso coração se abra de fato, para que a gente entenda, conheça de fato quem é Jesus.
Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Filho do Homem, Ele é o Mestre, Ele é o pão da vida. Ele nos alimenta, nos sacia para a vida eterna. A minha alma tem sede de Deus, cantou o salmista, ou canta o salmista. E com o salmista nós também podemos cantar: a minha alma tem sede de Deus. E nós saciaremos a nossa sede, e nós saciamos a nossa sede. E, por inferência ou por consequência, nós saciamos a nossa fome em Jesus. A fome de Deus, a sede de Deus, nós saciamos em Jesus de Nazaré, Deus que se fez homem, Deus que nos alimenta. Por fim, gostaria ainda de deixar aqui um abraço para os meus queridos irmãos sacerdotes, meus irmãos padres, neste primeiro domingo de agosto, iniciando o mês de agosto, o mês vocacional. Neste domingo, o 1º de agosto, nós lembramos a vocação sacerdotal, a vocação presbiteral. Então, um abraço forte aos meus colegas sacerdotes, aos meus colegas padres, e que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus no mundo, Jesus, pão da vida. Que nós sejamos capazes também de agradecer a Deus esta graça, este dom que nos foi concedido por bondade de Deus, de ser distribuidores dos mistérios de Jesus, pregadores do mistério de Jesus, e que nós não fiquemos na mera superficialidade do sacerdócio, mas também aprofundemos cada vez mais no mistério da nossa vocação, do chamado que Jesus nos fez, que nós respondemos sim, e que esse nosso sim cresça até uma maturidade perfeita, até a estatura do sim de Jesus, que foi um sim condicional à vontade de Deus, conformando-se perfeitamente à vontade de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Nós devemos, claro, nos inspirar em Jesus, o verdadeiro e único sacerdote, crescendo também no nosso sim, até nos conformar inteiramente na pessoa de Jesus, com a pessoa de Jesus, até nos configurar, até nos moldar perfeitamente na pessoa de Jesus, com a pessoa de Jesus. Deus Salvador, Deus nosso Senhor, o pão da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço ao Senhor Deus que abençoe você, que abençoe a mim, que abençoe o clero, que abençoe todos os sacerdotes, que abençoe o nosso bispo, os bispos do mundo inteiro e o nosso querido Papa Francisco. Que o Senhor derrame sobre nós imensamente e profusamente a sua bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimente-se de Jesus. Ele é o pão da vida. Mergulhemos no mistério de Cristo Jesus. Entremos no mistério do Senhor. Não fiquemos à margem, mas adentremos cada vez mais na pessoa do Cristo, no mistério da pessoa do Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Fique em paz. Um grande abraço.